Boa tarde a todos, então. Dia 8 de outubro, aula de treinamento físico, tarde, parte 1. Só fazendo um registro assim, do que foi dado nas aulas anteriores. Lembrando que nós fizemos uma alteração na sequência de conteúdo. Na aula passada foi uma aula diferente, né? Onde eu dei conteúdos diferentes de manhã e de tarde. Lembrando que eles têm um certo sequenciamento. E o que foi dado nesse dia, de manhã e de tarde, são conteúdos de métodos de treinamento de resistência. Tá? Então, tudo isso, todas aquelas informações de biomecânica, de fisiologia, de controle motor, e depois de tarde de treinamento, de funcionalidade, de adaptações ligadas à caminhada nórdica, especialmente para idosos, encerra um conteúdo que está lá em métodos de treinamento de resistência. É como se a gente tivesse dado um exemplo a mais, só que estava fora da linha ali, da ordem das coisas. Porque no dia anterior, na aula retrasada, nós terminamos os métodos de velocidade, tá? E aí fizemos esse parênteses aqui com métodos de resistência, então caminhada nórdica fica como conteúdo de métodos de resistência, tá? E, bom, e agora a gente toca o barco e hoje nós vamos começar falando de treinamento de flexibilidade, tá? Então fiquem atentos a esse sequenciamento aí. Vamos compartilhar. Deu um retorno e eu ouvi o meu isso é bom, né, para dar um toque, né? Fica aquele é brabo. Então, pessoal, começamos com os métodos de flexibilidade. Vamos lá, vamos para primeiro aspectos conceituais gerais. Assim, o assunto de flexibilidade ele foge um pouquinho do que nós vimos até então, porque até então nós tratamos os métodos em torno daquele contínuo de métodos. É uma espécie de um triângulo, né, onde tinham os atratores, que seriam velocidade, força e resistência. E o que eu digo que os métodos nossos estão sempre ali dentro, mais do que caixas isoladas, que muitas vezes a gente vê, treinamento de força é um mundo diferente, resistência é outro. Na verdade, em treinamento físico, nós vamos estar sempre tratando desses três aspectos, né? Só que vão ter predominâncias. Eu vou ter aspectos ali que vão me dar adaptações, às vezes apenas de força, mas com alguns elementos de resistência. Eu vou jogar um pouquinho mais com o tempo, vou jogar um pouquinho com a velocidade desse movimento, e tudo isso vai fazer eu deslocar esse método e, às vezes, até mudar predominâncias, né? Então, é importante a gente entender isso para deixar vocês mais autônomos sobre os métodos de treinamento. E aí, quando vocês aprenderem tipos de métodos avançados, a nova moda da hora, toda aquela história, vocês encaixam num raciocínio maior de treinamento, que são esse contínuo de métodos. Mas a questão é que flexibilidade não encaixa nisso, porque flexibilidade ela não tem uma relação com metabolismo tão direto. Indiretamente, sim, né? A gente sabe que alterações de flexibilidade podem modificar potenciais de força, resistência, a gente vai falar um pouco disso, mas não é tão diretamente ligado. A flexibilidade ela vai ter mais relação com a eficiência de transmissão, vai ter com aquilo que a gente sabe do que é flexibilidade, é ter uma amplitude de movimento maior ou menor, e isso vai indicar possibilidades de eu gerar torques, ou seja, de transmitir aquela força lá do nível muscular para o ambiente. Tá? Então, vai mexer especialmente na eficiência de transmissão do meu treinamento. Então, ligando com aqueles conceitos iniciais lá da disciplina agora. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá, flexibilidade. O conceito de flexibilidade, pessoal, ele é ligado, em certa parte é muito parecido com os problemas lá da força que a gente comentou, né? Ou velocidade, mas na força era muito comum, uma certa redundância, né? Quando eu falo de flexibilidade, eu falo numa variável que é fundamental para a flexibilidade, que é a amplitude de movimento. A gente chama muitas vezes pela abreviatura, ADM, tá? Amplitude de movimento. Que na maioria das vezes, a gente está falando essa amplitude de movimento, na verdade é uma amplitude máxima. Eu quero dizer lá, eu tenho num gesto lá uma amplitude de movimento, mas quando eu deixo ela mais genérica, eu falo de uma articulação, né? Eu tenho lá uma amplitude de movimento que é máxima. O máximo que faz lá meu ombro do ponto de vista sagital, de flexor a uma extensão ou hiperextensão desse ombro, né? Nesse exemplo, eu tenho ali uma amplitude. Que, de novo, se eu trabalhar com qualquer amplitude, se eu disser, mas
bom, eu estou lá na corrida fazendo o gesto, estou mexendo o meu ombro, né? Eu estou movimentando o ombro, fazendo uma flexão e uma extensão, como a gente estava comentando aqui. Durante o ciclo de passada, há uma amplitude de movimento ali, obviamente. Só que isso não indica que tenha relação com flexibilidade. Por quê? Tal como lá na força, só vai ter sentido essa amplitude com flexibilidade vai ser quando eu trabalhar com situações máximas ou próximas da máxima. Ah, professor, mas eu faço lá um gesto técnico durante a corrida que me faz uma amplitude máxima, por algum motivo do ombro. É estranho isso, mas digamos como exemplo. Aí, nesse caso, sim, teria relação com flexibilidade, né? Porque o conceito da flexibilidade vai ter sempre algo ligado a essa amplitude máxima que uma articulação pode fazer. Tá? E aí vai ter o sobrenome desse conceito, os aspectos secundários, mas que são importantes, né? Então, vai depender do tipo de movimento, tipo de articulação. Muitas vezes no conceito aparece uma indicação que seja algo relacionado a movimentos de amplitude máxima, mas não lesivos, obviamente. Mas isso já se espera, obviamente, disso, que é um tanto qualitativo, né? Vão ter essas condições, tá? Mas isso é o conceito de flexibilidade vai ter a ver com padrão de movimento, que na biomecânica a gente chama de amplitude angular, né? Ou variação de posição angular. Tá? Muito bem. Historicamente, ali eu faço sempre um parênteses, falo muito pouco, né? Mas é importante lembrar que a flexibilidade, as bases do treinamento de flexibilidade vão ser dados a partir da teoria do treinamento esportivo. Um pouco com a mesma influência que a gente já falou dos outros métodos, né? Por funções, às vezes, até políticas, né? Vai ter muito estudo sobre como treinar flexibilidade e, a partir daí, vão ter evidências que quase sempre vão ser fracas ao longo da história, mas, por exemplo, essa de 32, de um grande pesquisador da fisiologia do exercício, do Cureton, que vai observar lá que nadadores japoneses têm mais flexibilidade do que nadadores americanos, né? E essa escola japonesa da natação, por exemplo, do nado peito, né? Eles vão ser muito bons durante muito tempo nessa modalidade, né? Nesse estilo. Eles vão ter, entre outras coisas, uma característica de uma alta flexibilidade. Claro que nunca houve muito estudo para entender se tudo isso era super relacionado ao desempenho maior ou não, mas se acreditava que sim, e tinha esse padrão de movimento que era relativamente diferente. Essas escolas orientais, até por uma tradição de práticas corporais deles, com flexibilidade e tal, vão dar essa característica, por exemplo. Mas os registros vão ser sempre esparsos e não muito controlados, do ponto de vista científico. Tá? Posteriormente, o treinamento de flexibilidade ele vai começar a ser aplicado e ser compreendido na área da saúde, né? E vai se notar que a flexibilidade é um aspecto, é um componente básico da aptidão física. Tá? Agora, mais atualmente, então, nesses últimos anos, colocando assim, há uma série de publicações também indicando, colocando em xeque essa questão da importância da flexibilidade como um componente da aptidão física. São materiais até bem publicados, digamos assim, mas eu vou dizer para vocês que atualmente ainda não há dúvidas de que a flexibilidade é um aspecto importante em programas de treinamento físico, tanto na saúde quanto no esporte também. Nós vamos ver que as práticas de exercício, de treinamento em vários campos vão continuar tendo a flexibilidade como algum elemento que em alguns momentos vão ser super importantes, outros não. E vão estar dentro da lógica do treinamento físico. E, entre outras coisas, uma delas é o seguinte, flexibilidade é bom treinar quando se haja necessidade de se melhorar esse aspecto. Então, claro, muitas vezes algumas pessoas colocavam como obrigatório, né? Então tem aí uma baita de uma confusão que a gente já falou um pouquinho em aulas anteriores, mas é óbvio que não é obrigatório para todos treinar flexibilidade, né? Mas para muita gente, sim. Tá? E continua sendo um componente importante da aptidão física. Embora tenha algumas teorias aí, umas propostas, né, contrárias a isso, mas continua valendo, é assim, tá?
vamos adiante. Aqui, então, o conceito eu já falei para vocês, um pouquinho fora de ordem. Mas vamos lá. Bom, essa flexibilidade, então, ela vai ser sempre dependente do tipo de movimento. Tá? Aqui eu tenho ainda uma linguagem um pouco antiga nos slides, mas é importante a gente esclarecer, tá? Porque essa parte eu quase sempre falava, quase sem olhar para os slides nas aulas, e temos que lembrar, assim, que a flexibilidade ela vai ser altamente específica, ela vai estar dentro do guarda-chuva do treinamento físico, então não tem coisa muito diferente, mas é importante lembrar, então, que ela vai ser dependente do padrão de movimento, que quase sempre vai estar ligado a uma análise cinesiológica mais complexa, de movimentos multiarticulares, né? E aí a gente vai começar a falar mais de cadeias musculares que vão produzir movimentos que vão ter suas restrições de amplitude. Tá? E a partir disso eu vou ter que fazer análises para verificar se meu aluno precisa melhorar ou não essas amplitudes de movimento. E a partir daí pensar em exercícios que ampliem, que aumentem, né, a flexibilidade ou não. Então vai ser extremamente dependente de padrão de movimento, de padrões também que a gente viu lá em especificidade, né, sobre padrões de ativação muscular, se é em condições rápidas ou lentas, né, tudo isso vai ser importante, vai estar ligado a aspectos de especificidade no final das contas. Tá? Vamos falar um pouquinho de bases teóricas do treinamento da flexibilidade. A primeira parte, nós vamos tratar de alguns conceitos que estão relacionados à mecânica muscular ou tendina, especialmente. Tá? É extremamente importante entender esses conceitos para quem for trabalhar com flexibilidade. Embora não tenha sempre uma aplicação super direta, é super importante, porque tem a ver totalmente com o que nós estamos fazendo em flexibilidade. Vamos falar um pouquinho de viscosidade, rigidez, flexibilidade, por aí vai. E depois também de um aspecto mais psicológico, que é a questão de limiar de dor, que atua diretamente sobre a questão da flexibilidade. Pessoal, para entender isso, eu trouxe uma curva aqui da literatura que indica o que o pessoal chama em engenharia de um ensaio de tração de um tecido. Tá? Aqui no caso é um tibial anterior, onde ele sofre uma deformação, e aqui tem um sentido temporal dado pelas setas, o movimento começa aqui perto do zero, tá? E eu tenho a deformação, que seria o alongamento, seguido de um encurtamento, que ele vai até a deformação máxima, e lembrando, é um gráfico de força em função do percentual de alongamento, ou deformação, também chamada assim. Tá? E dali que advém os termos, né? Estresse, tensão, deformação, desculpa, ou estresse, deformação, ou força, alongamento. Tá? É sempre um ou outro, mas que significam mais ou menos o mesmo sentido físico. Eu aplico a força num tecido, esse tecido se deforma. Tá? E a curva me mostra ao longo do tempo como se dá isso. Enquanto eu estou alongando, é como se fosse uma funda ali, onde eu armazeno energias e propriedades, porque esses tecidos têm características elásticas, e depois eu relaxo, unloading, né? Eu diminuo essa tensão e o músculo volta à sua posição inicial. Tá? A partir daqui, pessoal, vamos entender algumas coisas. Assim. Primeiro, começar que a informação mais ligada à flexibilidade nesse tecido é o alongamento mesmo, é o percentual de alongamento. Esse tecido vai mais para a direita e ele vai indicar uma maior flexibilidade. Tá? Se não for tanto, se for mais para a esquerda aqui, vai ter menor implicação sobre a flexibilidade lá em padrões de movimento. Tá? Essa é a relação mais direta. A partir daí surgem também os termos, que aqui eu só uso, só para relembrar de vocês, porque eu sei que vocês já tiveram aula sobre alguns aspectos ligados a isso, que é as deformações elásticas e plásticas de um tecido. Né? Então, nesse caso, eu tenho uma deformação elástica, porque eu deformo o tecido e depois ele volta à posição original. Então, é uma deformação elástica. Tem situações que às vezes é dada em aulas ou assuntos que envolvam biomecânica de lesões, etc., que aparece a deformação plástica, que é quando eu deformo e o tecido não volta à posição. É porque aí ele sofre uma lesão e perde essa característica elástica. Tá? No nosso caso aqui, que nós vamos ver, que é ligado a treinamento, vamos estar sempre trabalhando com situações elásticas, ou seja, que o tecido vai e volta.
tá? Então, nós vamos ficar limitados nisso. Já considerando que nós vamos trabalhar em zonas que não vão gerar lesão, obviamente, de flexibilidade. Um outro aspecto importante, pessoal, é sobre a rigidez, tá? Vai ser uma variável muito importante quando a gente falar de flexibilidade. A rigidez é altamente relacionada à flexibilidade. Se eu tenho tecidos mais rígidos, significa na prática que quando eu aplico uma força sobre esse tecido, ele se deforma pouco. E isso resulta quase que sempre numa amplitude menor de movimento. Então, rigidez é muito relacionada à flexibilidade. Tá? A rigidez não está explícita nesse gráfico, mas está totalmente implícita. Tá? A rigidez nada mais é do que a inclinação da curva em dado instante da curva aqui, que vocês estão vendo. Então, por exemplo, aqui nessa fase inicial da deformação, quando eu começo a alongar o tecido, vamos colocar assim, né, a inclinação dessa curva é pequena, significa que a rigidez é pequena. Ao longo do movimento, essa inclinação vai aumentando. Seria a tangente dessa curva, também chamada assim, né, como se fosse uma pequena retinha aqui, a cada instante vai aumentando a inclinação dessa curva. Isso significa que a rigidez vai aumentando. Ou seja, nós não temos apenas uma rigidez durante os movimentos dinâmicos, né? Nós temos várias, né? E essa cara não linear, ela é o motivo que nos oferece para a gente dizer que esses tecidos, músculo e tendão, têm propriedades viscoelásticas. Tem elásticas porque elas vão e voltam e armazenam energia, mas também elas têm aspectos de viscosidade, que a gente vai ver que ela é dependente entre outras coisas, do comprimento mesmo dessa deformação, né? E também vai ser dependente da velocidade com que acontece esse alongamento. Depois a gente vai ver. É uma outra questão aqui que eu não estou tratando. Mas tem propriedades viscoelásticas. Essa cara dessa curva nos indica isso. Tá? E aí, pessoal, vem uma questão importante. Que essa sim gera confusão. Tem muita interpretação errada na literatura. É bom olhar para o chat de vez em quando, porque daqui a pouco eu estou acontecendo os absurdos aí. E é o seguinte, pessoal. Tem muita gente que diz, olha lá, o cara é super elástico. Não sei por que carga d'água, ele faz um movimento balístico, vai e volta, e se nota que há um padrão de movimento que tem alguma energia elástica ali. Mas as pessoas às vezes confundem com flexibilidade. Tá? Botou o pé lá em cima, perto do rosto, pô, o cara é muito elástico. É equivocado. Tá? Do ponto de vista conceitual não tem a ver, e nós vamos ver que depois, do ponto de vista prático, muitas vezes as coisas são até o contrário. Tá? Pessoas mais flexíveis às vezes são menos elásticas, digamos assim. Mas vamos entender o conceito de elasticidade para a gente poder trabalhar melhor com essa questão. É o seguinte, pessoal, nessa curva a gente observa a elasticidade e ela está colocada no seguinte aspecto. O que acontece? Nesses ensaios de tração, de alongamento, encurtamento, nesse caso aqui no músculo, vejam que a curva de alongamento começa a alongar e é um padrão normal em tecidos, no músculo, tendão, que essa curva, quando encurte, ela volte por baixo. Ou seja, eu gero menos tensão no encurtamento a uma dada deformação do que foi no alongamento. Eu tenho esse distanciamento que vai formar uma área aqui entre essas duas linhas. Tá? E essa área aqui é chamada de histereses, tá? Que tem a ver com dissipação de energia em ciclos de alongamento e encurtamento. Tá? E em casos de tendão, por exemplo, o tendão é um bom elástico biológico. Esse tendão vai ter em torno de 7% de histereses, que significa o seguinte na prática. Quando eu faço ações muito rápidas, que eu sei que é o tendão que está deformando, né, e depois encurtando, a energia que ele consegue armazenar e reutilizar é da ordem de 93%. Daquilo que ele armazenou, ele consegue reutilizar na fase do encurtamento. Então, é um bom elástico. Músculos têm muito mais baixo do que isso. Músculos têm em torno de 40% a 50%, né, dessa tal de histereses. Tá? E isso vai indicar elasticidade, que é a capacidade de um tecido de armazenar e reutilizar energia elástica em ciclos de alongamento e encurtamento. Tá?
O que acontece? Essa capacidade, ela tem a ver com aquilo que a gente já falou lá em treino de velocidade. Vai ter a ver com ações muito potentes, elas vão ser potencializadoras, né, de gestos para saltos, para sprints, né? Elas vão ser também, vai ser um mecanismo muito importante do ponto de vista evolutivo nos animais terrestres, que a gente conversou sobre isso, é o tal do mecanismo elástico sobre a economia, né? Os animais, vai ter animais que vão ter mais desenvolvido esse sistema elástico e vão gastar menos energia para se deslocar no terreno, tá? Mas vejam que isso, até falando essas coisas, não surgiu nada da questão de amplitude. Claro que tem que ter uma determinada amplitude, mas não é sinônimo, é uma outra coisa. E tem situações que, inclusive, a flexibilidade aparece contrário à questão da elasticidade. Vou dar um caso para vocês, tá? Que é um estudo que eu gosto muito de falar, lá do final dos anos 90, início dos anos 2000, onde a Escola Britânica de Corrida, de corredores meio fundistas e fundistas, eles vão... vai ser feito assim um estudo. Eles vão fazer um teste de sentar e alcançar, um teste de flexibilidade muito simples, tá? Nessa equipe grande, todos os caras do atletismo de altíssimo nível, todos de nível internacional, ou seja, muito treinados, digamos assim. Vai se fazer um teste de flexibilidade, onde o sentar e alcançar lá avalia não só um grupo muscular, mas é uma cadeia muscular toda que a gente sabe, mas também vai estar avaliando ali essa cadeia posterior, especialmente ligada a extensores do quadril, que são importantes propulsores, né? E eles vão avaliar também a economia de corrida desses caras, que é um determinante fisiológico muito importante de desempenho para esses tipos de prova, tá? O que vai aparecer ali? Vai ser surpreendente para eles. Vai aparecer uma relação negativa, tá? Nesse grupo de corredores, tá? Que vai significar o seguinte: nesse estudo, corredores mais econômicos, tá? Eram menos flexíveis. Eram menos flexíveis. Eu tenho cuidado quando eu digo essa coisa, porque muito aluno pensa lá no seu grupo de corrida, nos pangarezinhos lá, ou os Forrest Gump, que a gente brinca, né? Aqueles caras que decidiram sair correr um dia e não pararam mais. Que seria aplicado esse raciocínio para eles. Então, vamos deixar eles encurtar tudo que faz bem para eles, né? E não é assim. A gente tem que entender bem que esse estudo foi feito lá em corredores do atletismo, que treinam muitas horas por dia, com uma carga de treino enorme, né? E que, entre outras coisas, eles têm um ritual de um alongamento que às vezes serve como um aquecimento, mas que, na verdade, tem uma carga de flexibilidade muito grande, tá? E tanto é verdade isso que anos depois, a partir desse estudo e de algumas confirmações de estudo biomecânico, eles vão indicar nas revistas lá da IAF, que é o New Studies in Athletics, né, que vai divulgar esse material para treinadores no mundo todo, que é necessário diminuir a carga de alongamento nos exercícios deles. Porque provavelmente o que estava acontecendo. E depois eles comprovam, né, em outros estudos sequenciais, que é o seguinte: os caras mais flexíveis, e temos que lembrar, muito treino, ou seja, caras muito flexíveis nesse caso, eles tinham uma tensão passiva muito baixa na ação da corrida ali. E isso fazia com que eles usassem menos um mecanismo elástico, por serem muito flexíveis. É um pouco assim, só forçando o exemplo, como um caso dos contorcionistas, que tem uma flexibilidade espantosa e acabam tendo até uma certa instabilidade articular. E aí a tensão passiva das unidades músculo-tendão é muito baixa, porque é como se fosse uma corda muito grande. É difícil elas esticarem de modo passivo. Então, eles usam um pouco a energia elástica nessas ações, nesses caras que tinham mais flexibilidade. Os que tinham menos não tinham esse problema, usavam melhor a energia elástica. E aí vocês veem um bom exemplo de que, nesse caso, maior flexibilidade indicou menor elasticidade. Esse foi um exemplo que comprovou essa falta de relação, que são duas coisas diferentes. Tá? Então, isso é importante. Para começar, não confundam flexibilidade com elasticidade. Elasticidade tem a ver com tudo aquilo que a gente viu lá em velocidade, todo aquele assunto. Flexibilidade tem a ver com amplitude de movimento. Não tanto se ele é elástico no padrão de movimento ou não. E sim, qual é a amplitude de movimento que ele faz para aquilo específico, seja em baixa velocidade ou alta. Tá? Muito bem. Aqui eu tenho uma outra curva, gente, que é o estresse de formação, tá?
mas que trata do seguinte, de vários grupos musculares em humanos. Tá? Aqui não é para decorar nada, não é para vocês, mas só por curiosidade, eu digo para vocês aqui, o músculo que tinha mais rigidez, que tinha maior inclinação aqui da relação força-comprimento, era o sartório, esternocleido, bíceps, reto, e aí o que tem menos está aqui, ó, gastrocnêmio. Tá? Mas isso não tem muita aplicação para flexibilidade. O importante só é mostrar que há uma grande variação de rigidez ao nível muscular. Então, o pessoal fala, não, mas os músculos têm X rigidez, ou X... Ele é altamente individual e é altamente relacionado à ação muscular por causa do design do músculo ali para sua função específica, que vão ser variadas, né? É ligado a movimento, mas vão ser variados. Alguns vão ser mais músculos posturais, outros mais dinâmicos. Então, isso vai explicar essa grande variação. Tá? Pessoal, eu passei esse slide, que é engraçado, nem vi passar. Pô, acho que eu preciso tomar um chimarrão. Nessa hora, alguma coisa errada aqui. Muito bem, pessoal. Falamos de rigidez, falamos de elasticidade, falamos de flexibilidade. Pulei um pouquinho, acabei falando da variação que a rigidez tem ao nível muscular humano, mas a gente dá uma parada aqui. Eu paro aqui, eu vou tomar chimarrão e está na hora mesmo, já é 2 horas. Vamos dar uma paradinha, eu vou parar de compartilhar. E é a hora, né? Aquela do, como é que se chama daquele negócio lá, que eu falei para vocês da bilis lá, a hora da melancolia, né? Em grego. Muito bem, paramos